Oi, pessoal, tudo bem? Vamos retornar aqui para continuando nossa matéria, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa terceira aula de hoje, em que a gente vai discutir organização de conteúdo e planejamento de ensino. São algumas temáticas, né, bem delicadas e bem importantes. É um momento em que realmente a gente sofre um pouquinho, né? Porque são muitos conteúdos, são muitas as opções, são muitas as oportunidades que a gente tem. E sempre um momento muito delicado para o professor, né? Fazer essa seleção, fazer essa organização, e para que a gente possa se planejar, para que de fato a gente possa levar da melhor forma possível, né, o conteúdo que de fato vai impactar a vida do aluno. Então, eu trouxe algumas coisas para a gente discutir aqui hoje. Eu começo agora com duas imagens, eu acho que são muito fortes e muito significativas para o momento atual que a gente está vivendo. Essa é uma imagem de uma aula, né, desse momento remoto que a gente está vivendo, né, quem não está assistindo aula, quem não está dando aula via esses aplicativos, né, e como é que está sendo as experiências de vocês, está sendo positiva, está sendo negativa, ou as partes que estão sendo negativas, ou as partes que estão sendo positivas. Eu vi hoje, né, de manhã, que saiu um decreto que, pelo menos para o ensino superior, está autorizado até o final do ano, né? Eu vi que algumas universidades federais estão se planejando para as aulas serem remotas até o final do ano. Afinal, quando a gente está em sala de aula, a gente inevitavelmente está se aglomerando, e as salas de aulas, inevitavelmente, são espaços fechados. Trouxe uma imagem também na China, né, de uma escola que já retornou. Então, não sei se vocês conseguem ver, mas todos os estudantes estão de máscara. Existe um biombo, né, um biombo, não sei se de vidro ou de plástico, mantendo ali, tentando manter ali um mínimo de segurança entre os estudantes. Isso gera uma série de reflexões. Nós estamos num momento em que a escola está precisando pensar numa nova cultura de comportamento, né, numa nova cultura de estratégias, né, de técnicas. Eu tive uma aula tive uma aula com meus alunos que também são professores, e são professores da educação infantil, né? E a gente conversou muito. Como a gente passa tanto tempo fazendo as crianças se relacionarem, tanto tempo fazendo com que elas conversem e brinquem entre elas, como é que agora a gente vai voltar para a sala de aula e dizer, não, mantenham a distância, né? Não pode tocar no coleguinha, não, cada um na sua bolinha, cada um na sua cadeirinha. Então, isso muda um pouco, né? Como a gente vai precisar se reinventar como escola, os espaços coletivos que a gente tanto batalhou para que eles existissem, que a gente tanto estimula que as crianças as utilizem, agora a gente vai ter que mudar o discurso. Então, essa pandemia, né, e acredito eu que vai gerar aí uma série de mudanças de comportamento algumas serão permanentes, vão mudar sim o nosso currículo, né? Muitas instituições já estão mudando, né? Algumas aulas de laboratório. Como é que vai ficar a educação física, por exemplo, né? Geralmente a educação física requer um contato físico. Algumas escolas já estão precisando fazer modificações estruturais, como aberturas de janelas, modificar os bebedouros, por exemplo, né? Eles têm um formato que todo mundo usa o mesmo bebedouro. Então, provavelmente, muitas mudanças estruturais e físicas precisarão ser feitas, isso por conta da pandemia. Mas, provavelmente, o material que eu indiquei para vocês fazerem a leitura, quando ele foi escrito, ele não estava se referindo à pandemia. Ele estava se referindo aí à necessidade da gente se reinventar como escola, né? Estava falando já dessas mudanças da tecnologia, né, que já estava nos obrigando a pensar nesses currículos, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo para os meus alunos. Quando eu me formei em psicologia, não tinha WhatsApp, não tinha Uber, né? Não tinha iFood. Então, por que eu falei do WhatsApp, né? O WhatsApp, ele mudou a forma como eu me relaciono com os meus alunos. O WhatsApp mudou a forma como eu me relaciono com os meus pacientes. Então, o WhatsApp, ele é uma ferramenta, ele é uma mídia digital que mudou a forma como eu me comporto e mudou a forma como eu me relaciono com as pessoas do meu trabalho. Então, obviamente, é uma tecnologia que mudou meu comportamento. E isso a gente vê em sala de aula, né? Então, assim, quando eu era adolescente, já tinha celular e a gente tinha celular em sala de aula. Mas não tinha internet, né? Era muito caro telefonar. Eu sou da geração dos 30 segundos, não sei se alguém aqui é da minha época. Então, no máximo, a gente tentava fazer uma ligaçãozinha ali de 30 segundos, porque crédito era muito caro. Então, as tecnologias mudaram o nosso comportamento. E, obviamente, que as crianças, os adolescentes, eles se comportam de forma diferente.
E isso faz com que a escola precise se reinventar, né? O acesso dos celulares, da internet rápida, né, a vários conteúdos diferentes, fez com que a escola invertesse um pouco os papéis. Durante muito tempo, né, os saberes, eles estavam localizados nas bibliotecas, nos livros, nas escolas, né? Tem até um filme do Humberto Eco que eles colocavam veneno, né, nos livros, porque eles não queriam que o conhecimento se espalhasse, que ficasse para uma casta muito especial de pessoas. Hoje a informação está lá, para quem quiser. Né? Se você quiser entender tudo de psicanálise, se você quiser ler Freud em alemão, está na internet. Basta você ir lá, saber alemão, acessar, ler tudo. Pode se tornar um autodidata, né? Basta o teu interesse, basta a tua vontade. Tem muito conteúdo gratuito, tem muito conteúdo acessível. Basta você ter, sim, né, um pouco de vontade, ter um pouco de determinação, muita força de vontade, para que você, de fato, consiga aderir a esses conhecimentos. Então, a escola se tornou um espaço, inclusive é o nome da minha clínica, né, que eu falei para vocês no início das nossas aulas virtuais, que é inspirar. A escola se tornou um espaço em que a gente precisa inspirar muito mais. Como é que a gente faz isso? Por isso que o título dessa aula é Reinventar é Preciso. Porque muitas vezes essas metas, né, essa necessidade que a escola tem, nós professores sabemos disso, né? Nós temos geralmente uma meta a cumprir, nós precisamos bater uma meta. Muitas vezes essa meta, essa correria que a gente tem para cumprir um determinado programa ou cronograma, faz com que abra caminho para desinteresse. A gente entra, como professor, muito mais preocupado em bater uma meta do que propriamente desenvolver um aprendizado, desenvolver um conhecimento. Então, a gente já começa, de certa forma, o jogo errado. Claro que a rotina é importante, né? Claro que o conteúdo ele é importante, mas a gente não pode esquecer de dar protagonismo, né, às crianças, aos jovens, ao aprendente, né, ao aluno. Então, em geral, muitos autores vão trabalhar no sentido da gente trabalhar a questão do acolhimento, que a sala de aula, que o espaço de aprendizagem, ele tem que ter sim rotinas, né? Que a rotina é um processo que vai poupar energia, que vai te ajudar a se desenvolver, que vai te ajudar a estudar melhor. Então, sim, na sala de aula a gente tem que construir uma rotina, que em geral essa rotina pode sim começar com acolhimento. Na educação infantil a gente trabalha muito bem com isso, já é um processo bem estruturado, mas com os grandes também a gente pode estar fazendo isso, né, de outras formas, com conversa, com alguma brincadeira mais leve, né, dentro de uma linguagem que seja mais acessível. Hoje tem uma série de aplicativos. Eu vou ver se no domingo eu trago alguns aplicativos para vocês conhecerem, ou se vocês já devem ter conhecido um monte aí, né, agora na quarentena, que a gente pode estar utilizando para poder interagir com os adolescentes e fazer uma espécie de acolhimento, que a gente pode estar, sim, trabalhando com atividades estruturadas e que, obviamente, a gente também pode estar trabalhando com atividades não estruturadas. Não necessariamente precisam estar dentro de um script, precisam estar dentro de um roteiro. Um exemplo que eu trouxe para mostrar isso é a questão da hora do brinquedo. Na educação infantil é muito comum a gente ter esse momento, né? Que é um momento em que há mais liberdade, é um momento em que geralmente a criança escolhe um brinquedo ou traz um brinquedo de casa, e nessa hora elas podem brincar do jeito que elas quiserem, então elas tendem a ser mais livres, chamar os colegas. E essa hora do brinquedo é uma hora de muita aprendizagem, de muita riqueza, né? Alguns autores até chamam de a hora da liberdade. Eu até brinco que eu lembro muito na minha aula de natação, né? Quando era a hora, era o dia livre, né? E que a gente podia brincar, fazer o que quiser, não tinha que cumprir aquela coisa de fazer 10 modos crawl, 10 de costa, 10 de peito, era o dia que a gente brincava. Eu lembro que as únicas aulas que eu me lembro, que eu me recordo da natação, são essas aulas, as aulas que a gente realmente ficava livre, que a gente tinha liberdade, né? Então, é muito importante a gente desenvolver esses momentos não estruturados, né? A gente ter espaço para abrir esses diálogos, para a gente, né, seja o diálogo dos pequenos, que é na brincadeira, através do lúdico, seja esse diálogo para os maiores, que também pode ser lúdico, não necessariamente com uma brincadeira, né, mas com alguma atividade que vai ajudá-los a que eles se expressem, né, através do teatro, através de alguma atividade que eles possam falar, se posicionar, né, trazendo temas que estão emergentes, temas que são importantes para eles,
que respondam questões que para eles naquele momento têm algum sentido e algum significado. Então, é sempre trazendo o que o aluno quer aprender. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Alguns exemplos que a gente fala muito hoje desse currículo que ele é mais transversal. Aulas de culinária, aulas de robótica, aulas de marcenaria, aulas de circo, no qual você consegue trazer uma infinidade de conteúdos, trazer uma infinidade de consegue trabalhar uma infinidade de matérias, né, e de conceitos e de conteúdos dentro de um formato que não necessariamente parece uma aula tradicional. Então, dá para trabalhar, assim, matemática, dá para trabalhar física, dá para trabalhar química, dá para trabalhar o corpo humano, dá para trabalhar psicomotricidade, dá para trabalhar biologia, dá para trabalhar desenvolvimento humano, dá para trabalhar uma série de conteúdos dentro de aulas que não necessariamente vão parecer aquela aula tradicional, aquela aula conteudista, que vai trabalhar a transmissão de conhecimento, né, nesse sentido mais vertical. Então, o aluno ele participa, então o aluno ele interage, o aluno ele está ali. A gente vai ter na aula de neurociência, falando como, e na parte de memória também, como quanto mais riqueza a gente tiver sensorial, né, quanto mais estímulos sensoriais ao mesmo tempo a gente tiver, melhor, mais fácil para o nosso cérebro captar e guardar essas memórias, né? Então, esse modelo de aprendizagem em que eu estou fazendo, em que eu estou construindo, ele tende a ter bons resultados, né? Ele tende a ter ali um certo êxito em relação à memória, em relação ao produto final, que no caso é a aprendizagem, é o conhecimento. Então, eu trouxe essa frase também do Dornelles, em que ele traz que através do brincar, a criança experimenta, organiza-se, regula-se, constrói normas para si e para o outro. Ela cria e recria a cada nova brincadeira o mundo que a cerca. O brincar é uma forma de linguagem que a criança usa para compreender e interagir consigo, com o outro e com o mundo. Então, a brincadeira é um ensaio, né? A brincadeira é muito sério, a brincadeira é muito importante. Então, é brincando que a criança consegue existir, que ela consegue experimentar o mundo. Então, mesmo quando ela está brincando, como aparentemente ela está brincando, como ela está fazendo essas atividades, ela tá experimentando o mundo, experienciando o mundo de uma forma muito séria, muito relevante e muito significativa. Uma coisa importante quando a gente fala de aprendizagem, seleção de conteúdos, que a gente tem que individualizar sim, para não generalizar. O que isso significa? Que, obviamente, que dois indivíduos, eles não vão viver as mesmas experiências, né? Eu sempre conto a história de dois amigos que foram para o Peru. Esses meus dois amigos se formaram na mesma faculdade, eles optaram por não fazer a festa, que muita gente faz, é tradicional, e foram fazer uma viagem, eles foram ao Peru. E foi muito engraçado, eles tinham a mesma idade, a mesma formação, né, universitária, eram muito parecidos, eram amigos de longa data. E quando eu liguei para um deles e perguntei, aí, como é que foi a viagem para o Peru? Aí um falou, ai, foi fantástica. Né? Nessa viagem eu entrei em contato com seres ancestrais, você sente uma energia maravilhosa, aquelas pirâmides no Peru são fantásticas, aquele povo é maravilhoso, você sente uma energia vibrante, incrível, todo um discurso muito bonito. E eu liguei para o meu outro amigo e perguntei, e aí, como é que foi a viagem? E a resposta dele foi horrível, que comida ruim, que cheio de bicho, que tudo era muito caro, achei um lugar feio, né, muita muriçoca. E eu fiquei muito impressionado, né, porque os dois tinham percepções completamente diferentes, embora ambos tinham tido a mesma experiência. E isso é muito natural, né? Embora a sensação, a experiência sensorial seja a mesma, a percepção vai passar por questões subjetivas, né? Cada um vai viver a experiência à sua maneira. Então, é muito importante que a gente tente envolver esses indivíduos nessa escolha para que, de fato, eles possam se sentir parte daquilo, porque senão, quanto menos o sujeito, né, o aluno,
eles estiverem envolvidos na escolha daquilo que eles vão aprender, né, quanto menos sentido eles verem naquelas atividades, menos essa aprendizagem vai ser favorecida. Então, quando vocês verem esses novos modelos, né, desses conteúdos transversais, provavelmente aquilo vai impactar os alunos de uma forma muito positiva. Alguns autores vão trazer o que eles vão chamar de parte cheia e parte vazia da organização, né, dos conteúdos. Como é que seria isso? A parte cheia é quando os conteúdos eles são totalmente selecionados pelo professor, né? A parte que nos cabe em fazer a seleção do conteúdo, aquilo que a gente acha que é extremamente relevante, que o aluno precisa saber de determinados conceitos. A parte vazia são a parte dos conteúdos que vão ser articulados a partir da interação com um grupo de alunos, né, da observação, do reconhecimento, das diferentes linguagens, das diferentes percepções dos alunos. Aí eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Isso foi uma escola que eu trabalhei já há alguns anos, as crianças estavam no pátio e a gente achou uma minhoca. Então, a professora pegou a minhoca, aí a gente viu a minhoca, mostrou para todo mundo, foi estudar quantas partes a minhoca era dividida, que tipo de animal era a minhoca, e aí a gente descobriu que a minhoca, eu nem sabia, quantas patas tinha a minhoca, e que a minhoca tem 2 corações. E aí um aluno perguntou, professora, se a minhoca tem 2 corações, a minhoca pode se apaixonar por 2 minhocos? Aí, a partir daí, a gente foi estudar sobre o que era o amor, sobre o que eram os relacionamentos. Então, a parte vazia é um pouco disso, né? Então, a partir dos conteúdos que se articula do que a gente já tinha pré-selecionado, outros conteúdos vão surgindo e o aluno vai poder trazer aquilo que vai emergindo deles. É um pouco sobre isso que a gente chama de parte vazia dos conteúdos. Então, assim, o Hernandes ele vai trazer que torna-se relevante a reflexão sobre os conteúdos e os objetivos no sentido de significar as aprendizagens no tempo em que elas acontecem, desconstruindo a cultura escolar que desloca as necessidades dos alunos à etapa seguinte da escolarização e, consequentemente, ao final da mesma. Então, assim, embora a gente reconheça, né, que cada aluno vai aprender no seu tempo, né, que vai provavelmente percorrer caminhos diferentes, obviamente que a nossa ideia é que todos eles cheguem ao mesmo final, que é a aprendizagem, né? E aí a gente se pergunta, vem aquela boa e velha questão, mas afinal, o que é a aprendizagem? Para vocês, né, o que é aprendizagem? Eu queria muito que vocês, inclusive vai ser parte da nossa avaliação, que vocês me entreguem, né, até domingo. Assim, pode ser só um parágrafo ou 2, o que para vocês significa aprendizagem, certo? Vamos para o próximo. Aí eu trago um pensador maravilhoso, né, Rubem Alves, eu espero que vocês conheçam. O Rubem Alves tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a aprendizagem é aquilo que sobra quando o esquecimento faz o seu trabalho. A gente vai ter a oportunidade de estudar a memória, a gente vai ver como o esquecimento é importante para o processo da memorização, e faz muito sentido, né? Quando a gente fala que que a aprendizagem ou a memória é aquilo que fica quando o esquecimento faz o seu trabalho. Por quê, né? Porque realmente o que fica é aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é significativo. Então, aquilo que a gente aprende, aquilo que realmente tem um impacto afetivo, aquilo que realmente tem um impacto que vai mexer com várias partes cognitivas, né? Várias emoções nossas. Então, Rubem Alves ele vai sempre militar nesse sentido. Tem vários vídeos dele na internet falando sobre aprendizagem, sobre educação, e eu gosto muito dessa frase dele, né? Que eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com quem me pintaram, desencaixotar emoções e recuperar sentidos, né? Então, quanto maior a riqueza, né, das experiências, a chance, né, dessa aprendizagem se consolidar na minha memória vai ser bem maior. A gente vai poder aprofundar isso daqui a pouco. Então, Carla, como é que eu posso fazer para que esse conteúdo, né? Como é que eu posso fazer para que essa seleção seja mais, digamos assim, mais efetiva, né? Então, é sempre bom a gente usar um pouco desse círculo, né? Assim, por que faço, como faço
e o que faço, né? Então, quando a gente traz esse conteúdo, qualquer que seja, é sempre bom estar tentando pensar um pouco nessa tríade, né? Assim, onde ele existe. Então, quando eu vou trazer um pouco eu vou trazer um conteúdo de matemática. Eu gosto muito dessa história da matemática, né? Quando a gente vai começar a estudar as equações, por exemplo. Aí, eu lembro muito dessa história, que um... Ai, eu esqueci o nome. O pessoal que cuida das ovelhas, é, um pastor, pronto, é pastor que chama, né? Ele tinha várias ovelhas, então toda noite ele saía com as ovelhas para pastar. Então, quando ele voltava, ele nunca sabia se as suas ovelhas estavam lá. Então, um dia ele resolve colocar uma pedra para cada ovelha que sair do pasto. E na volta, ele tira uma pedra para saber se voltaram. Então, a partir do momento se sobra pedra, ele sabe que está faltando ovelha. E a partir daí começa a questão da aritmética. Então, quando a gente vai trazendo essas histórias, né, a gente vai criando um sentido para aquele conteúdo que a gente está trazendo, né? Então, é por que faço, como faço e o que faço, para que aquele conteúdo que a gente vai trazendo vá ganhando um sentido, ele vá se ampliando. Então, a contação de histórias, alguns exercícios, algumas atividades, né, alguns jogos. A gente acaba muitas vezes tendo que adentrar no universo das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para falar um pouco da linguagem deles, com alguns aplicativos, né, um pouco da linguagem que eles gostam de utilizar. É muito importante para que, de fato, a gente consiga se aproximar, né, do que eles se aproximar deles e que a gente consiga de fato ter um impacto cognitivo significativo. Porque uma vez que, embora a gente perceba, né, que nós professores a gente busque muito aperfeiçoar as nossas práticas, muitas vezes as dimensões das nossas ações para um aperfeiçoamento, elas vão esbarrar ali na reformulação de determinadas práticas ou de documentos norteadores, né, que muitas vezes se tornam um empecilho para uma transformação mais significativa nas escolas, né? E isso é sempre uma grande queixa quando a gente vai trabalhar, né, neurociência, quando a gente vai trabalhar metodologias ativas. É muito frustrante, às vezes, quando a gente vai falar sobre esses assuntos, né, e os alunos levantam a mão e falam: ah, professora, a senhora fala isso, mas na escola não tem nem ventilador, ah, mas na escola não tem nem internet, ah, mas na minha escola não tem nem EVA, como é que eu vou fazer um jogo desse, uma brincadeira dessa em sala? Então, muitas vezes a gente tem tecnologias, né, mas esbarra ali numa falta de recursos. É por isso que eu introduzi falando um pouco de motivação e que muitas vezes essa motivação vai muito além dos recursos internos do professor, né? Essa motivação também ela vai estar no espaço, também vai estar no ambiente. Mas tem outra discussão que é importante quando eu falo disso, né? Que é muito importante que a gente evite um pouco a distorção de fazer do ensino de conteúdos, assim, desculpa, eu vou ler o trecho para vocês, daqui a pouco eu explico. Evitar a distorção de fazer do ensino de conteúdos a única meta das escolas, e que os professores percebam a si mesmos como os profissionais ensinantes do texto curricular e educadores, e não o contrário. É necessário partir do princípio de que os fins e, portanto, as funções da educação escolarizadas são mais amplos do que aqueles que normalmente se reconhecem como conteúdos do currículo. Vou aqui para o próximo slide para vocês pensarem junto comigo. Aprender conhecimentos implicava a memorização e a reprodução mais ou menos literal dos textos e definições e enunciados como uma visão acumulativa e enciclopédica do saber. O descrédito de uma aprendizagem baseada na memorização mecânica significou uma notável desvalorização dos conhecimentos, né? Essa parte é muito importante que a gente discuta duas coisas, né? Claro que sim, claro que a gente não a gente discute e discorda dessa educação bancária, né? De depositar no aluno e pedir para que ele memorize, né? Que ele repita fórmulas e que ele não pense. Mas também a gente tem que ter muito cuidado que nesses modelos educacionais e pedagógicos, né, do que até o autor vai chamar dessas escolas ativas, que elas vão dar muita prioridade aos conteúdos que a gente vai chamar de procedimentais, né, que são baseados, inclusive eu falei muito sobre eles, que é baseado na técnica, que eles são vivenciais,
mas que não vão dar, digamos assim, espaço para os conteúdos teóricos, né? Então, na verdade, um saber, ele não vai excluir o outro. O que a gente chama hoje de metodologias ativas, não sei se vocês já tiveram uma aula sobre PBL, né, que é uma técnica que é de uma aula baseada em problemas. Claro que isso é importante, mas é muito complicado para o aluno, por exemplo, que nunca teve contato com isso, né, que nunca teve a mínima noção daquele assunto, por exemplo, você levar um aluno para a cozinha da escola e vamos fazer um bolo, o aluno já tem cozinha em casa, né? O aluno já viu a mãe fazer um bolo, então provavelmente ele vai ter. Mas você levar, por exemplo, um aluno que faz medicina para fazer uma cirurgia e abrir uma pessoa é diferente, então a gente tem que ter cuidado, né? A gente não pode deixar que as aulas de técnicas, por exemplo, ganhem um espaço tão grande que as aulas de conteúdo elas desapareçam, como algumas instituições, né, querem pregar. Elas precisam coabitar e coexistir juntas, né? A gente quer trazer essas aulas procedimentais para dar um colorido, né, para ajudar, né? A gente vai falar muito sobre a questão do cérebro, para que de fato haja um processo mais significativo, que ajude na consolidação da memória, que ajude no interesse do aluno, mas ela não pode excluir, né, esse outro modelo. Também precisa existir, né, que ele também é significativo e também propicia aprendizagem. E sim, né, a gente precisa se preparar, né, a gente precisa reinventar. Acho que o nosso maior desafio, né, para os pais, para os professores, para os educadores, para os profissionais que trabalham com a infância do século XXI, é como é que a gente vai preparar essa molecada. Como é que a gente vai preparar a molecada para um futuro que a gente não faz a menor ideia de como é que vai ser, né? Assim, um futuro cheio de revoluções, de tecnologias, né? Quem sabe até de pandemias, né? Eu acho que esse momento fez a gente repensar tanta coisa, né? Quantos hábitos que a gente nunca parou, que a gente sabe, todo mundo sempre sabe que tem que lavar as mãos, né? Mas, poxa vida, como isso não estava no nosso cotidiano como deveria? Então é difícil, né? E o nosso papel é como preparar esses pequenos, né, para os desafios que a gente não conhece, como preparar esses pequenos para serem curiosos, como preparar esses pequenos para serem aprendentes, né, para se interessarem, para serem curiosos, né? E agora eu vou falar um pouquinho de planejamento. E aí eu abro um parêntese aos concurseiros, né? A gente disse uma temática que cai muito em concurso. Então, o planejamento, ele faz menção à ação de planejar, né? O planejamento é uma coisa natural da vida. O planejamento, ele é um processo que vai exigir ali, né, sistematização, organização, decisão e previsão. É muito importante que o planejamento, né, existe sempre, quando a gente fala em planejamento, existe sempre o ideal e o real, mas o adequado é que a gente trabalhe dentro de um planejamento real, certo? Lembrando que o planejamento ele é um ato político pedagógico, porque é no planejamento que vai ficar explícita a intenção, como os objetivos do qual a escola ou você como profissional pretende atingir com a sua comunidade ou com a sua turma, tá bom? O planejamento escolar é uma das principais tarefas do professor, no que diz respeito à previsão das atividades didáticas de acordo com os objetivos, né, propostos para determinada ação. O planejamento, geralmente, ele é organizado em 3 níveis, tá? Geralmente o estratégico, que é o mais amplo, geralmente é o mais, que a gente diz que é o nível mais alto, que tem o maior grau de incerteza, então, assim, é aquele mais amplo, né, como o Plano Nacional de Educação, então você tem lá e você não tem certeza se de fato a gente vai conseguir pôr em prática, seria maravilhoso se eles conseguissem, né? Tem o plano tático, que geralmente ele tem um médio grau de incerteza, e tem o plano operacional, que geralmente ele é da sua escola, o seu, que tem um alto grau de certeza e que geralmente ele é mais restrito. Lembrando, quando eu falo de planejamento, geralmente eu tenho essas três divisões. Planejamento, ele está relacionado à minha ação, à própria ação em si. O plano, ele é uma concretização da organização de forma mais sistemática. E os programas, eles geralmente são um ou mais projetos, né, que estão relacionados a ações, que são atividades para o futuro, e que vão sair do plano, geralmente com um período de tempo definido. É muito importante que o planejamento seja objetivo
e que evite distanciamento da realidade existente, tá bom? E agora eu trouxe aqui um modelo de planejamento de sala de aula, obviamente que é importante que fique claro que o planejamento ele tem e deve ser flexível, né? Mudanças podem ocorrer o tempo todo, está aí a pandemia para nos lembrar disso, né? Quem aqui imaginou que de repente teríamos nós que dar aula online, via Meet, via Zoom, via WhatsApp, via Instagram, já dei aula até, já dei uma aula live uma vez, né, nessa pandemia. Então, esse é um modelo, né, no qual a gente geralmente vai descrever os conteúdos, os objetivos, né, como é que a gente pretende desenvolver essa aula, os materiais que a gente precisa, a forma de avaliação e a duração. Acho que vocês já estão bem acostumados com esse modelo. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar melhor em sala de aula, tá bom? Vou encerrar a nossa terceira aula por aqui, daqui a pouco eu volto.